Em todo o mundo, 95 mil crianças e adolescentes foram assassinados em 2012. Já no Brasil, mais de 11 mil foram vítimas, o que coloca o país como vice-campeão mundial na violência contra jovens. É o que aponta um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Uma realidade triste, e quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o gerente da UDAN, União de Amigos, Luiz Jardim. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, é um prazer. Muito obrigada em participar aqui com a gente para falar um pouquinho. O que nós podemos avaliar deste dado, Luiz? Por que crianças e jovens estão tão vulneráveis a esta violência? Eu acho que eles estão vulneráveis muito por conta da própria história que a gente teve sempre do Império e toda a situação que vem isso de submissão e de outras situações que a educação vai fazendo falta, né? Então, as famílias precisam cada vez mais estarem atentas a tudo que se passa na sociedade e transmitir para os seus filhos a necessidade de serem mais educados. Inclusive nesse relatório mostra também que não é uma realidade que reflete apenas aos dias atuais, como você falou aí, né? Vem de tempos aí. Como fazer para mudar tudo isso? Seria educação, não é só né? a educação dentro de casa, não, né? Não, a educação no modo geral, acho que não só dentro de casa, mas a educação das pessoas, né? Precisa mudar, né? E isso é um processo construtivo. A gente passa por um período de muita contenção de toda da familiar, interna e externa familiar. Depois passamos a ter agora uma liberdade mais democrática, e nessa liberdade a gente está percebendo que tem um velho ditado que diz: quem nunca come, quando come se lambuza, né? Então vivemos num momento de liberdade que está sendo confundido com libertinagem e acaba se transformando um excesso de liberdade, talvez. E se esses jovens não têm uma estrutura, principalmente dentro de casa, aí isso complica mais, né? Qual que é o nosso cenário em Rio Claro desses jovens? Então, nós temos a mesma situação do resto do Brasil, né? O que a gente percebe é que aqui em Rio Claro, assim como as outras cidades brasileiras, a gente tem sentido essa falta de educação no geral. Não estou falando falta de educação de não estar educado, né, ou de ser mal criado, né? É uma falta de educação geral mesmo, de base, de português, inglês, geografia, matemática, de como tudo. A gente falou, se é uma coisa que vem de anos, não é de uma hora para outra, que também muda, infelizmente, né? Olha, eu estou conversando com o gerente administrativo, o gerente da UDAN, né, Luiz Jardim, ele que está falando sobre essa questão dos jovens na sociedade, a violência, e a UDAN trabalha diretamente também ligada com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na Fundação Casa. Isso. E, inclusive, hoje, a unidade de Rio Claro completa 8 anos. Nós fomos até lá acompanhar essas comemorações. Vamos ver. Ostentação, dinheiro, carro, moto, mulher, isso daí. Hoje eu tô totalmente mudado, com a cabeça no lugar, com o pé firme no chão mesmo, para tocar a vida de outra maneira. Este é o depoimento de um jovem com 18 anos e que há 9 meses está internado na Fundação Casa de Rio Claro, depois de ser apreendido por tráfico de drogas. Ele foi recolhido para cá, a gente sofreu bastante esse período dos 9 meses que ele teve aqui. Foi difícil, né? A gente ficava muito triste, mas eu sabia que aqui ele tinha que aprender, né? E para ele sair com um pensamento diferente, né? Esta é uma das histórias dos 64 internos da Fundação que hoje comemora 8 anos. O exemplo também faz parte da grande maioria dos atos infracionais registrados nos adolescentes com idades entre 12 e 19 anos, inseridos através do tráfico de drogas. O adolescente tem chegado cada vez mais cedo, então hoje a gente tem adolescente que chega com 12, 13 anos, principalmente porque hoje o adolescente ele é exposto à droga muito mais cedo. Então o meio delitivo está assim, muito próximo dele. A droga está muito próxima dele. Na festa, todas as atividades, desde a alimentação até mesmo as atrações musicais, foram preparadas pelos próprios internos nos vários cursos disponíveis pela Fundação Casa. Ao todo são mais de 15 horas de atividades que vão desde as 6 da manhã até as 9 horas da noite. Em Rio Claro já foi atingida a capacidade máxima, assim como na grande parte das unidades. Em todo o estado, são 10.004 menores infratores internados. A demanda de adolescentes cometendo um ato infracional, ela aumentou consideravelmente. E não é a questão de internação por internação. A questão é que são atos infracionais.
que são cometidos com grave ameaça e que necessita de uma intervenção socioeducativa. Nós temos um equilíbrio de entrada e saídas, a gente tem esse desequilíbrio, tem muito mais entradas do que saídas. Então nós estamos criando uma em Piracicaba, vamos construir uma em Casa Branca, que é na região próxima de Mojimirim, Mogi Guaçu, aquela região perto de Minas. E ontem nós fomos observar também mais um terreno em Campinas para se construir uma unidade de atendimento inicial. Além de aumentar a capacidade, o que aumenta são as esperanças de que casos como o que mostramos no início da reportagem aconteçam com maior frequência e mais adolescentes saiam da criminalidade. A partir do próximo mês que eu vou estar lá em casa, creio eu, vai ser vida nova, trabalhando, certo? Fazendo uma caminhada digna e correta, entendeu? Conquistando meu dinheiro com meu suor para sustentar minha filha, porque agora eu tenho uma filha. Luiz, a gente não pode perder a esperança e a sociedade tem que acolher esses jovens também, mas a gente viu um exemplo aí de um que quer mudar de vida mesmo. A maioria deles pensa dessa forma. Por que uns não conseguem? Esse é o mais difícil. O que a gente busca de verdade é fazer com que a sociedade civil organizada e os setores da sociedade do município, ou que seja a prefeitura, ou o Estado, ou a União, se envolvam de verdade em fazer com que haja prevenção para evitar essas situações. Ou seja, falta política pública para prevenir, evitar que esse jovem vá para a criminalidade, né? Vamos dizer que faltou muito mais do que falta hoje, que nós já caminhamos bastante. Então nós temos hoje, por exemplo, a implantação do SUAS em Rio Claro, que é o Sistema Único de Assistência Social, que está sendo bem implantado aqui. Nós temos a situação dos CREAS, do CRAS, que está sendo valorizado o trabalho. Isso vai gerar, é imediato? Não. Nós estamos falando de adolescentes que não tiveram isso há 10, 12, 15 anos atrás. Então agora nós estamos falando de coisas que talvez daqui 20, 30 anos a gente deixe de falar tanto como fala hoje. E após sair da Fundação Casa, esse menor encontra muito preconceito da sociedade para se ressocializar? Como todos nós encontramos preconceitos todos os dias. Nós precisamos nos despir desses preconceitos. Todos nós temos preconceito, seja pelo bullying nas escolas, seja porque eu sou gordinho, eu tenho preconceito, seja porque é negro, eu tenho preconceito. Assim também eles. E ele, se for menor, se ele for negro, se ele for gordinho, e ele aí piorou ainda, coitado. E ainda a condição financeira, social, influencia bastante. Infelizmente, a sociedade tem que contribuir muito e faz parte desse contexto aqui, desse dado da Unicef, né? Claro. Luiz, eu quero agradecer a sua participação hoje com a gente. Eu que agradeço. Fique à vontade para retornar em outra oportunidade. Estou sempre à disposição, quando precisar, estamos juntos. Obrigada. Bom, o Rio Claro Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Você pode acessar as reportagens desta edição e outras informações em nosso portal na internet tvclaré.com. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para você.